Bom, eu sou o Bim Manente, trabalho no estúdio de produção de áudio da Unifra. Foi uma experiência muito legal, assim, porque eu tive a oportunidade de compor, né, não só de fazer a parte da edição do áudio, né, mas de compor algumas trilhas para cada personagem específico, de acordo com o perfil dele. Então foi uma experiência, foi uma escola, assim, um laboratório bem interessante. Algumas cenas, elas foram regravadas, né, refeitas o áudio no estúdio em função do vazamento do áudio externo, de algumas outras vozes que não eram para aparecer, enfim, são processos naturais, né, quando se trabalha com isso. Né? Então, assim, uma das pedreiras, assim, digamos, foi justamente recriar esse áudio, né. Tinha uma cena externa que a menina pegava o ônibus e ela estava pensando né, e nós partimos do zero. Começamos do zero mesmo, sem nada de áudio. Então eu tive que recriar a sonoplastia do ônibus, eu tive que reeditar alguns elementos sonoros da cidade, carros, pessoas falando, né? E regravar a voz dela, refazer isso e editar, sincronizar. Então eu acho que esse foi um processo bem interessante assim, de expor, de contar, que foi um dos trabalhos. E o outro trabalho foi, no caso, quando eu fiz as trilhas, né? Algumas trilhas para cada personagem que eu tive que compor o tema e depois gravar todos os instrumentos, programar a bateria, gravar o baixo, gravar as guitarras, teclados, enfim. Construir a música, né, pensando naquele personagem, no estilo de vida que ele tinha na novela, o que ele vestia, o que ele pensava. Então, assim, eu precisei de uma sintonia muito grande com o resto da equipe, né? Não é sozinho que a gente faz isso. Mesmo eu fazendo a trilha sozinha, mas eu estava diretamente com o diretor, diretamente com outras pessoas que iam me dando a letra, ó, ele faz isso, ele faz aquilo, para poder construir esse elemento, que era uma extensão do personagem, né? Aquela trilha dele, às vezes antes dele aparecer, na novela já vinha a trilha e tu já sabia que ele estava ali, tu podia antecipar um pouco, brincar um pouco com o tempo sonoro da cena. Foi bem interessante. O percurso da edição basicamente foi o seguinte, eles faziam iam para as locações, enfim, faziam as filmagens, gravavam as cenas, os capítulos, iam para a ilha de edição da TV, onde eles editavam, montavam o capítulo, né? E aí chegava para mim dessa forma, o bruto, né, o monstro, assim, que era com ruídos, com cortes, né, secos, né, que era a montagem de ritmos de cena, né? E aí eu tinha que fazer todo esse tratamento, era limpar, tirar alguns ruídos, reeditar algumas vozes, usar alguns efeitos, né, alguma reverberação, um efeito de sala, às vezes de ambiente, dependendo de como era, né. E então eu ia montando, né, algumas camadas de sonoplastias quando precisava, né, outras camadas de trilha sonora, de música, né, de outros elementos, né, e depois eu finalizava tudo sincronizado com o vídeo. E aí, então, era isso, eu recebia um bruto, tratava, editava, insertava as coisas que eram necessárias, mandava de novo para a ilha, então eles fechavam o arquivo e estava formado o capítulo. Sim, a recriação de alguns sons, alguns eu catei em elementos em bancos de áudio que eu tenho ali, né, sons de passos, algumas coisas assim. E outras a gente acaba não encontrando porque às vezes tem no banco de áudio, mas não é exatamente o que tu queria, ou no mesmo time, enfim, ou no mesmo ambiente, né? Então algumas coisas eu acabei regravando, captando mesmo, né? Pegar um aparelho, pegar um shotgun, enfim, de ir atrás do som que eu queria e não ter no banco de áudio exatamente como era, né? Então, assim, o que a gente chama de Foley, né? Que é uma técnica que a gente usa, né? Então, assim, eu trabalhei também com alguma coisa de Foley, mas não foi o forte, assim, muita coisa, a grande maioria eu peguei de banco de áudio mesmo. Olha, compor sempre é bem desgastante, né? E por isso que é legal, assim, eu acho que o tchan do negócio é justamente isso, é a gente se entregar, se esgotar, tentar sempre, né, chegar ao resultado que se espera. Para isso tem sim que ralar, pensar muito, né? E então acho que eu fiquei satisfeito com o resultado, com certeza. Valeu muito esforço porque eu particularmente não tinha ainda trabalhado especificamente com TV, com personagem, né? Então assim foi além do aprendizado, foi uma bagagem que a gente acaba adquirindo que com certeza eu vou levar para evoluir, enfim.
para frente sempre. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. Caroline de Franceschi Brum. Eu sou professora do curso de Publicidade e Propaganda e fui a diretora-geral da novela. A mini-novela foi uma ideia em parceria com a Michelle Trevisan, que na época era professora de redação publicitária. E a gente, conversando um dia, a gente chegou à conclusão que os nossos alunos, eles não tinham nenhuma cadeira, uma experiência como contadores de história mesmo. Então, eles não faziam curtas, eles faziam roteiros de VTs de 30 segundos, e a gente chegou à conclusão que seria interessante promover essa experiência para as turmas de redação, que elas tivessem um outro objetivo, né, de construir uma história, mas que essa história ela tivesse uma duração mais longa do que os 30 segundos do VT tradicional. Poderia fazer uma mini novela, então, com um número restrito de capítulos, com duração bem menor do que uma novela normal, e muito maior do que um VT de 30 segundos, para a gente ver, para nós nos testarmos, então, enquanto professoras e coordenadoras desse processo, e para testar também, para ver como é que ficaria essa função dos alunos se envolvendo no processo de criação de personagens, porque todos os personagens foram criados pelos alunos, o perfil de personagem, enredo da novela, da mini-novela, então tudo foi criado por eles, a partir das próprias experiências, na vida, né, e dentro de sala de aula também. Então, a gente resolveu ver o que ia acontecer se a gente fizesse essa novela e tá aí, tá no ar. O que eu mais gostei nesse processo todo foi das descobertas que foram feitas ao longo do processo. Primeiro, da descoberta da turma que foi a turma criadora da novela, dos redatores daquela turma, que eles perceberam que eles poderiam fazer algo diferente, algo muito maior do que os VTs de 30 segundos que são feitos normalmente. E depois, no momento em que a gente resolveu, então, colocar esse projeto em prática, depois de 2 anos que ele estava parado, eu disse pro Alex, quem sabe a gente faz essa mini-novela dele, só melhor. Ah, é? E nós, então vamos fazer. E a gente começou a recrutar pessoas, assim, alunos, que nós acreditávamos que tinham potencial para estar dentro desse processo. A gente fez a seleção de atores, a gente organizou também, fez a seleção de toda a equipe que participaria. Então, a gente tinha figurinistas, nós tínhamos produtores, assistentes de produção, a gente tinha pessoas para organizar a locação, a gente tinha pessoas que eram as responsáveis por ir nas lojas, fazer o contato, pegar as roupas. Então, foram gratas surpresas que foram acontecendo. Então, a gente praticamente, todas as pessoas que fizeram parte da equipe, de alguma forma, dirigiram alguma cena, participaram e foram crescendo no processo. Então, a princípio, a gente tinha os roteiros que já estavam prontos, mas a gente achou muito com cara de malhação e resolveu dar uma mexida nesses roteiros. Então, eu mexi em alguns roteiros, daí o Rico mexeu em outros roteiros, e os roteiros finais ficaram por conta do Luke,
que se mostrou um ótimo redator, um ótimo contador de histórias, ele tem um timing muito bom para televisão. Então ele descobriu isso, que ele tem um timing para televisão, e não só para televisão de 30 segundos, mas sim para uma televisão com mais consistência, né? Que tu tem que levar aqueles personagens dentro de um processo que um capítulo tem a duração de 8 ou 10 minutos, ou 12 minutos, ou 15, então é bastante tempo. Então, para fazer um capítulo lá de 12 minutos, a gente grava 2, 3 dias. Então, todo mundo foi se descobrindo. A Carla, enquanto assistente de direção também, quando vê ela no final, já estava dirigindo algumas cenas, alguns capítulos. Então, todo mundo cresceu. A própria Mari, que começou lá na produção, quando vê, ela estava responsável por praticamente tudo. Então, se a Mariana não aparecesse, não tinha gravação. E essas coisas foram acontecendo. E todos eles participando muito. O Alex é uma pessoa que sabe muito e ele passa as informações adiante. Então, ficou muito interessante porque o Sebastião, que estava ajudando ele, nos primeiros capítulos era o Alex que fazia a luz, daí depois ele já dizia para o Sebastião onde é que era para colocar as luzes, o Sebastião já montava a luz sozinho e as coisas já iam acontecendo automaticamente. Então, foi um mês de trabalho árduo. Então, teve dias que a gente gravou de manhã, de tarde e de noite, que a gente saiu daqui meia-noite, né, simulando festas no estúdio. Então, bandas participando, foi uma mobilização enorme para um mês de gravação e pro resultado que está aí, né, que está na mão. E a gente até hoje, depois de um ano de ter lançado as novelas, o primeiro capítulo da novela no site, a gente ainda digitar 5 centavos no Google e o primeiro resultado é a novela, a gente não pagou por isso, né, é o site da novela. Então, é muito interessante, assim, é muito bom ver esse retorno e as descobertas que foram feitas no decorrer do processo, que eu não era mais necessária, eu só ficava dando algum pitaco, alguma sugestão, mas as coisas elas já aconteciam automaticamente sem precisar que eu interferisse no processo. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Às vezes você pensa que tem o controle, mas acaba sendo apenas um controlado. Parar de fumar é o primeiro passo para conquistar a liberdade. Ter controle é não fumar. Campanha Liberte-se, uma iniciativa Unifra. Daniel Quartiero, sou designer. Bom, chegaram com uma proposta de fazer uma novela, né? E tinha que ser feito algumas coisas, algumas computações gráficas, algumas coisas para deixar diferente a novela, né? Toda ela tinha um cunho experimental e o que eu fiz foi a parte de computação gráfica, o que precisou, vinhetas, né? E a montagem também. O que mais me chamou a atenção e ficou enfatizado, acho que foi a motivação de fazer uma novela, né? Que é algo, uma produção grande, com um tempo grande, uma exigência grande de tempo, né? E foi legal porque se organizaram para fazer isso. Na parte das vinhetas a gente procurou, claro, tinha algum briefing, a gente discutiu algumas coisas junto com a equipe, né? E tudo mais,
mas todo o cunho era alguma coisa experimental, né? Nada era para ficar muito certo, muito correto. Tudo com aquela linguagem meio experimental, assim, meio suja, meio as coisas fora do lugar, meio fora de ordem. O principal foco era esse. E o que me chamou a atenção foi como ela progrediu, né? E como os personagens progrediram na sua sequência. Eles começam num jeito e tu vê na sequência da novela, até o 9º capítulo e o 10º também, a evolução dos personagens, tu vê também a parte técnica da novela vai melhorando e tudo mais, tanto que no início tem bastante computação gráfica para fechar alguns pontos e depois não tem mais, simplesmente na parte da gravação e da produção já se resolve tudo. E foi bem interessante trabalhar na montagem da novela, né? Porque tinha o roteiro o roteiro e a direção fizeram parte de toda a montagem da novela, né? Teve bem a cara do diretor e tudo mais. E a parte da finalização, a parte de ajuste de cores, de imagem também teve todo esse cuidado, né? Pela parte do diretor, né? Não foi algo que foi gravado e foi esquecido, não. Teve todo um processo, né, de acompanhamento. Valeu, foi muito compensador e foi muito bom. O câncer de mama em mulheres jovens não é mito. Previna-se. Procure um serviço de saúde anualmente. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Alexandro, sou diretor de fotografia. A proposta da novela veio através da professora Caroline, que através da disciplina de redação com a turma de alunos, eles produziram uma sequência de capítulos de uma mini-novela. A ideia era produzir uma mini-novela. A gente chegou a fazer até uns 2 anos anteriores, 2 semestres anteriores, uma espécie de um piloto, que foi um primeiro capítulo dessa sequência, que acabou a gente não conseguindo, a turma acabou não conseguindo dar sequência. Mas o projeto ficou ali e então nesse semestre a gente conseguiu que o núcleo tocasse a mini-novela. A professora Carolina pegou o projeto de novo, alguns capítulos a gente teve que readaptar o roteiro e reescrever algumas coisas. O Luke tinha sido um dos alunos que tinha produzido a novela, tinha produzido alguns capítulos. Alguns capítulos a gente pegou na íntegra e outros foram reescritos ou adaptados, o roteiro que a gente tinha, para que a gente fosse produzir. Então se fez nova seleção de atores. Então a proposta inicial de toda a estética da novela era trabalhar com a experimentação. A gente não ter aquela cara de novela global, vamos dizer assim, de ter tudo certinho. Então era trabalhar com experimentação, trabalhar com chroma key, com produção mais gráfica, trabalhar alguns gráficos em cima. A novela tinha alguns personagens que tinham uma pegada mais de humor, e outros mais dramáticos. Então
cada um, além de ter a sua trilha própria, ter a sua história própria dentro da novela, tinha também todo um trabalho de estética da arte junto com a fotografia para caracterizar aquele personagem. Teve um personagem que fazia parte dos primeiros roteiros, que antes eram 5 personagens, e que, na verdade, o Paulo Barata, que acabou entrando num dos capítulos somente, ele ficou meio que um personagem flutuante, ele não era permanente na novela, ele aparecia em alguns capítulos, que tinha essa pegada bastante cômica, assim, que sempre tinha algumas pegadas dele. E outros a gente acabou trabalhando com chroma key, que foi algumas soluções para não deslocar para uma locação, tinha todo um trabalho de maquinário, para não ter esse deslocamento, a gente acabou optando por fazer o chroma key. O primeiro capítulo, que era o principal, que eram os sonhos deles, então, que era a fantasia, que tinha um monte de grafismos em cima, por ser o sonho. Um dos principais que eu acho que foi o que deu mais trabalho, que envolveu mais equipe, porque basicamente a equipe eram alunos, são alunos, né? Então todo mundo estava ali aprendendo e muitos não sabiam nem como que ia ser feito. Quando a gente propôs, vamos fazer uma casa de 2 andares, a parte externa da casa de uma casa de 2 andares num chroma key, o pessoal meio que se perguntou, mas e como vai fazer isso, sabe? Então a gente acabou trabalhando com uma proposta, com uma experimentação que eles não teriam, os alunos não têm a possibilidade de trabalhar isso no dia a dia do curso. Então acho que é a experiência de trabalhar com essa linguagem alternativa, com essa linguagem mais solta, mais liberal, assim, não se tem todo dia no curso. Eu acho que o envolvimento, por se tratar de acadêmicos, trabalhando dentro do curso de publicidade, tu ter a oportunidade de dar oportunidade para os alunos, estar trabalhando essa linguagem, uma peça que não é do currículo do curso. Então, a produção de uma novela não faz parte do currículo do curso, mas tu ter a oportunidade de envolver esses acadêmicos numa produção, uma grande produção comparado ao que é realizado todo semestre, fugindo da produção de VTs e de documentários e tudo o resto que é feito de produção audiovisual dentro do currículo, de proporcionar essa experimentação e toda a equipe acabou se envolvendo, tipo, desde o diretor até o assistente de produção. Durante o processo foi se agregando mais, porque o pessoal via a produção, foram 2 meses praticamente de trabalho intenso, diário, da produção da novela. Então, tinha externa marcada, a produção funcionou excepcionalmente, tipo, tinha que marcar uma agenda para um dia, no outro já estava programado outra externa, já tinha estúdio, tinha que combinar o estúdio para o dia que não estava sendo usado para a TV, para a gente poder usar. O dia da festa, por exemplo, a gente ficou até quase meia-noite dentro do estúdio para produzir a festa de formatura que tinha num dos capítulos. Então, tinha a banda que tinha que trazer para dentro do estúdio, tinha toda a parte da iluminação para caracterizar o estúdio, o nosso estúdio, como se fosse um salão de festa, porque a gente não optou por fazer no estúdio, por ter os recursos de iluminação, mas já aqui para não precisar deslocar tudo para outro lugar externo, para fazer justamente aqui. E todo o envolvimento da equipe, dos acadêmicos, que foi uma experiência sem igual. Cada sequência, quando a gente tinha o roteiro, foi decupado no roteiro. Então, o roteiro vinha... A gente teve aquele roteiro que veio da turma de redação. A gente fez algumas adaptações, outros capítulos a gente teve que escrever porque não existiam. Então, algumas histórias a gente teve que alterar para poder ter nexo, porque foram retirados alguns personagens e colocados outros. Então, a gente teve algumas alterações no roteiro original e algumas adaptações. Então, o roteiro chegava, tipo, muitas vezes reunia ali Carol, o Luke, a Mari, e a gente acabava decupando esse roteiro, o roteiro dos sonhos, o roteiro do... Então, a gente acabou dividindo por capítulos, e cada capítulo a gente fazia a decupagem disso, que é sentar ali e ver cada cena, cada plano, o que vai ser feito, como a gente podia resolver aquela cena, que muitas sequências, por exemplo, nós vamos conseguir fazer a externa e a interna de uma casa. Por exemplo, no sonho do Cadu, que era na casa dele e tinha
um monte de meninas chamando por ele na janela lá de fora, ele acordava e ia até a janela. Como a gente ia montar essa sequência numa externa, que casa a gente conseguiria? Então, uma das opções, vamos levar para o Chroma. A gente consegue trazer isso para o Chroma? Não, vamos tentar. A gente tem algumas experiências que podemos trabalhar. A gente já tinha feito alguns testes em Chroma, então vamos tentar. E é trabalhar com essa forma alternativa a linguagem era trabalhar com todas as possibilidades que a gente teria e usar o máximo da estrutura que a gente tem na Unifa para resolver. Se mostrou excelente para a proposta da novela. A própria produção executiva assim, conseguiu todos os apoios e inclusive todo o capítulo do sonho da personagem, a gente viajava dentro de um ônibus, nós passamos uma tarde inteira dentro do ônibus de transporte urbano, então começamos ali na Rio Branco, onde ela entrava no ônibus e tentava entrar pela porta de trás, e aí percebi que era na porta da frente. Inclusive teve no meio da gravação, tipo, ela batendo na porta de trás, teve uma senhora que chegou nela, tipo, não, moça, é na porta da frente, então, e a câmera em cima ali, a pessoa tentando ajudar ela. Então, a atuação funcionou tão bem que as pessoas que estavam assistindo acabaram entrando na história sem querer, sem produção. Nós fomos até o cemitério depois, onde ela acabava, tinha uma conversa sobre arquitetura, o personagem dela fazia arquitetura, então tinha toda essa... nós praticamente atravessamos a cidade, depois fomos parar lá atrás dos quartéis, lá no Boi Morto, então foi bem interessante, assim, uma produção que não foi tão desgastante, porque foi tudo ali dentro do ônibus, tu não teve tanto movimento de luz e coisa, porque foi mais externo, mas teve um envolvimento de toda a produção da equipe. Nós temos as fotos também que foram, que tem todo o envolvimento, todo o making off da produção, tudo foi feito paralelo à produção das cenas, então foi muito proveitoso toda a produção.